Olá, aqui quem fala é Fábio. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. A gente já teve o prazer de trabalhar junto, e agora ela está se dedicando muito, super grande especialista em compliance e proteção de dados. Sim, hoje a gente vai falar sobre compliance e proteção de dados, especificamente sobre a LGPD, essa lei que está trazendo tanta angústia, né, a todos e está tão em pauta no momento. Então, a nossa convidada de hoje, muito especial, é a Luísa Frade, advogada especialista em compliance e proteção de dados, certificada pela Exim e pós-graduada em compliance pela Fundação Getúlio Vargas. Ela atua como consultora de empresas em projetos de implementação de programas de compliance e de programas de proteção de dados e adequação. Ou seja, ela tem aí para a gente uma possibilidade de justamente nos instruir sobre o que é a LGPD, como ela funciona, como ela deixa de funcionar. Então, acho que esse é um tema que eu estou ávido para aprender. Espero que assim vocês estejam com esse mesmo ânimo também. Então, senhores, como eu estava mencionando, Luísa está com a gente. Luísa, obrigado pela sua disposição de falar com a gente sobre esse tema que até minha mãe perguntou. Fábio, e a LGPD? Eu falei, bom, acho que está na boca do povo. Então, mãe, sim, falei que identifiquei você com o povo. Cara, então assim, acho que a primeira pergunta que é assim, a LGPD é uma lei, beleza, né? Parece que é o nome de uma associação de bairro, né? LGPD, mas não, é uma lei, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas é uma lei grandinha. O que eu tenho que saber, assim, em essência, o que é essa LGPD e como ela muda a nossa vida, por gentileza? Tá, eu acho que o mais importante é entender o que ela quer tutelar, né? Tá. Então, ela veio para quê? Ela veio para dar aos titulares de dados. Quem são os titulares? Eu, você, todo mundo que tem um RG, um CPF, que dá ali na loja quando chega, Tá. ou numa empresa, ou para comprar alguma coisa, para que a gente tenha condições de consentir ou não que aquela informação sobre a gente seja dada e fique com alguém, certo? Tá. Então, que a gente fique no nosso controle os nossos dados. Cabe a mim, titular, decidir ou não se a pessoa vai ter o meu dado pessoal, certo? Então, ela vai tutelar o direito fundamental da privacidade, certo? Que isso ficou de uma forma muito, como a gente pode dizer, banalizada, né? A gente pode perceber isso pelas redes sociais. Isso. Né? Toda vez que a gente entra num site, parece que a gente falou uma palavra, falei tênis, agora só aparece tênis para mim, todo lugar que eu vou. Né? É um problema? Pode não ser um problema, mas desde que eu permita que isso seja feito. Perfeito. Então, assim, do ponto de vista... Bom, eu estou bem preocupado, né? Eu fiquei bem preocupado com a sua explicação. Mas, assim, nesse sentido, o que você acha que, assim, a empresa, principalmente a empresa, assim, está de boa fé, né? A empresa que quer se ajustar, o que ela tem que entender justamente como dado pessoal da pessoa? Então, né, no dia a dia dela, o que ela tem que ficar um pouco mais atenta, né? E todos os dados merecem o mesmo tratamento? Porque foi justamente o que você falou, né? Você tem seu filho, você vai assinar uma autorização, você deixa na escola, você coloca o seu dado, o dado de eventualmente outro parente que pode buscar, então você está colocando ali o nome da sua mãe, né, no caso a avó, aí o nome da criança, então assim, e isso é uma coisa corriqueira e banal, então assim, todos os dados, todos os formulários, todas as fichinhas, eu devo me preocupar em dar, e principalmente a empresa deve se preocupar ao receber esses dados? O que tem que ficar claro? Todas as empresas vão coletar algum tipo de dado novo. Isso. Certo? Por isso que a gente fala, se aplica a quem a LGPD? A todo mundo. Né? Se aplica a empresas, então pessoa jurídica, e também a pessoas físicas, desde que ela utilize seus dados para finalidade econômica. Tá? Então, um exemplo que eu dou é assim, eu vou casar, eu tenho um amigo fotógrafo. Parabéns. Né? E eu peço para ele tirar as fotos do meu casamento. Certo. Certo? Ele não vai me cobrar nada por isso,
Então, passou algum tempo, ele achou que aquelas fotos ficaram muito legais e tal, até para Certo, promover certo. o trabalho dele, ele coloca no Instagram dele as fotos do meu casamento, que para mim é algo muito íntimo, Sim. certo? Eu tenho o direito de pedir para ele apagar isso? Eu posso reclamar isso perante a LGPD? Eu não posso. Por quê? Porque não teve uma finalidade econômica quando ele fez esse trabalho para mim, Hum. certo? Agora, se esse meu Uhum. amigo vai fazer as fotos do meu Uhum. casamento, vai cobrar um valor um pouco melhor, porque ele é meu amigo, mas ele vai cobrar. Então, Sim, custou R$ 2.000 as fotos do meu sim, casamento. Tá, aí ele publicou lá sem me pedir autorização, sem que eu sim. consentisse. Eu posso reclamar sobre isso? A LGPD está me protegendo nesse sentido? Sim. Então, é legal a gente saber que pessoa física também está Interessante. sujeita a isso, tá? Interessante. Óbvio, a fiscalização acaba sendo muito maior em cima de empresas, né? Até porque a grande parte da população nem sabe que poderia cobrar isso de uma pessoa física, né? Por isso que a gente Sim. reitera, tá? Mas vamos falar assim, vamos entender o que são dados pessoais, né? A lei ela fala de dados pessoais e ela também dá um tratamento especial para outros dois tipos de dados, né? Que a gente chama que é o dado pessoal sensível e também o de crianças e adolescentes. Então, Ah, dado pessoal, o que é? Seu RG, seu CPF, que ah. você falou, né, da escola, deixa lá as informações para poder buscar seu filho. Vamos entender quem que é o pai dessa criança. Preciso de um documento, Sim. deixar aqui até por segurança, beleza? Então, RG, CPF, e-mail, o seu nome, né? Cookies. Cookies podem ser considerados um dado pessoal. Mas por que cookies pode ser considerado? Porque o dado pessoal ele é o que identifica ou que pode identificar alguém, tá? Então, diretamente, você falar assim, meu nome, Luísa Frade Almeida, todo mundo sabe que sou eu, certo? Agora, aqui na minha casa, todo mundo que tem o sobrenome Almeida, aliás, uma pessoa que tem o sobrenome Almeida, todos nós quatro temos, na minha família, ok. Pessoas que só têm o sobrenome Frade, são três. Agora, pessoas que têm o sobrenome Frade Almeida e que é morena, só tem eu. Então, esses dados juntos me identificam, certo? Então, isso é também um dado Certo. pessoal. Ah, mas o que é um dado pessoal sensível? Dado pessoal sensível é o dado que tem um potencial discriminatório. Por isso que ele tem um tratamento especial, né? E é mais importante até de ser resguardado. Ah, tá, mas que dado é esse? Étnico, orientação sexual, filosófica, política, dado biométrico, genético, então relacionados às questões mais de saúde também. Então, esses dados eles vão ter um tratamento diferenciado, né? Então, quando a gente fala, mas será que uma agência de recrutamento pode perguntar meu gênero? Certo. Será que uma agência pode perguntar algumas questões Orientação. relacionadas à saúde, mesmo antes Tá. de eu entrar na empresa? Porque às vezes pergunta para fins de um plano de saúde, certo? Então a gente tem que entender a finalidade daquela pergunta. Então, quando você fala da escolinha, ah, tá, então eu quero deixar também o nome do meu irmão. Meu irmão vai buscar meu filho algumas vezes. Tá, então por que a gente precisa do nome do teu irmão? Tem que ficar claro qual é a finalidade daquelas informações que a escola está pedindo. Ela vai falar, Fábio, eu preciso do nome do teu irmão e do documento dele para que ele seja autorizado a buscar o seu filho aqui e que seja seguro a gente saber quem é o seu irmão. Então, eu vou ter ali o documento dele, o nome dele, para eu poder entregar essa criança de uma maneira segura para a família que vai receber, certo? Então, desde que fique clara a finalidade, né, e que a empresa que está recolhendo esse dado, que está trabalhando com esse dado, ela não desvie da finalidade de uso, ok, está perfeito. E é isso que a lei está pedindo para a gente. Vamos entender.
quais são os dados que aquela empresa está recolhendo, se eles são necessários, se quando a pessoa consentiu em dar aqueles dados, estava clara a finalidade, certo? Ah, mas eu mudei a finalidade, eu peguei os dados do Fábio e agora tem uma escola de inglês parceira nossa, que a gente vai fazer propaganda aqui na escola do meu filho. Então, eu vou transferir todos os dados para ele, para eles fazerem propagandas, oferecer desconto. Eu posso? Não. A escola não pode. Ela tem que pedir um outro consentimento seu para transferir esses dados para finalidades de marketing de uma outra empresa. E aí você pode ou não autorizar. É Certo? interessante isso. Tem um aspecto comunicacional muito forte, né? Quer dizer, a gente fala de dados, obviamente, ele já dá um aspecto comunicacional, né? Porque dados, até terabytes, bytes, na informática, até no processo de informações, mesmo antes de um eventual, né, capilaridade jurídica da questão, você tem um aspecto aí do dado, da comunicação. Então, acho que é interessante, acho que assim, primeiro, então, né, quem vai tratar esses dados, como podem ser tratados, né, então, voltando até o exemplo aí, muito bom, né, seja o fotógrafo aí, cuidado aí, gente bonita aí, tá, receber proposta de fotógrafo de graça, já sabe que vai parar no Instagram, né, alheio. Então, assim, esse exemplo muito bom do fotógrafo, por exemplo, né, do fotógrafo na situação onerosa ou na situação gratuita, né? Mas vamos supor justamente esse fotógrafo, o cara está começando, tal, né? Esse é um serviço já até mais, né? Mas assim, seja um pool de amigos, de fotógrafos que fazem aquele evento, né? E do seu casamento, parabéns novamente, né? Então, assim, como é que Não fica? existe esse casamento. Ah, que pena. Gente, achei que eu estava sendo convidado aqui. Desculpa, gente. Então, eu quis arrancar uma boquinha aqui. Tem um tempo de pandemia, a gente tem que se agarrar em qualquer evento aqui que o pessoal já agenda aqui, né? Chance de social, estou fazendo, né? Então é nós, né? Lógico, não agora, mas a gente já tem que ter uma agenda, né? Então, assim, como que ele pode tratar esse dado, então, esse fotógrafo pequeno, vou chamar assim, essa agência, mesmo que seja uma pessoa jurídica, né, que tá sendo contratada, vai ser paga pelo serviço, como que ela pode tratar esse dado, como que ela pode basicamente se relacionar e, finalmente, o que vai acontecer se ela descumprir algum aspecto da LGPD hoje e principalmente amanhã, né, daqui 2, 3 meses, quando o bicho pegar? Por Eu favor. acho muito importante a gente entender o tamanho de cada empresa, o tipo de trabalho realizado, o tamanho do alcance do trabalho dessa pessoa física que trabalha com os dados de forma onerosa, economicamente falando. Porque, assim, quando a gente vou contratar ou não vou contratar uma consultoria, é muito importante entender qual é o risco daquele seu negócio. Qual é o risco se eu não contratar? Né? Como eu te falei, dados pessoais sensíveis. O risco de um hospital não ter uma consultoria, não estar adequado ao LGPD, é infinitamente maior ao risco que uma pessoa física que tira fotos está correndo, certo? Então, essa pessoa física ela vai contratar toda uma estrutura de consultoria para isso? Não. Ela pode ter uma orientação de um advogado que vai dizer para ela algumas coisas que são básicas. Você tem a intenção de publicar essas fotos para fins de marketing no teu Instagram profissional? Eu tenho. Primeira coisa, faz um terminho de consentimento para os trabalhos que você for fazer e pede para aquela pessoa assinar, dando consentimento para que aquelas fotos sejam publicadas. Entende? Então, assim, tem muita gente que não vai querer. As pessoas estão começando a olhar para a questão de privacidade de uma forma mais crítica, né? A gente tinha aquela coisa lá atrás, assim, de não faça compras online, não coloque fotos suas na internet. A gente tinha um medo enorme há 10 anos atrás. E agora, a gente coloca onde a gente está, onde a gente vai, publica cada passo nosso, se a gente gosta do café assim ou assado. Então, assim, perdemos o medo, né? E, assim, acho que de uns 2, 3 anos para cá, a gente começou a questionar de novo, né? E não só a questão de quais são os dados que estão rolando por aí, todas as informações minhas que estão rolando por aí,
que os vazamentos, os escândalos vão nos chamando a atenção, mas também a saúde mental que isso traz para a gente, né? A falta de saúde. Né? Então, muitos questionamentos vão girando em torno disso. Então, voltando lá à tua pergunta, esse profissional pequenininho, né, que não trata um dado sensível, a preocupação dele vai ser menor. De qualquer forma, nunca é demais se preocupar e perguntar para alguém, porque pode ser um profissional que trata um dado sensível. Então, o risco dele é maior do que o caso do fotógrafo que tira... que às vezes nem trabalha com isso o tempo todo. Faço fim de semana, então o volume dele é menor. Então, o investimento dele vai ser menor. A chance de um titular de dados, que somos nós, questionarmos o que está sendo feito com as nossas informações, ela é muito menor. Né? Já no hospital, como eu disse, é infinitamente maior. E se você tem um vazamento de dados, o seu dano reputacional é enorme, além das prováveis sanções que você pode incorrer. Então, como você me perguntou, Luísa, mas quais são essas sanções? A sanção que chama mais atenção, ela é a multa simples de até 2% do faturamento anual daquela empresa, ou se você não conseguir aferir qual é o faturamento por algum motivo, é limitada até 50 milhões, só que é por infração. E normalmente não é uma infração. Quando você não está adequado à LGPD, você está sujeito a muitas infrações. Então, uma pessoa, quando for reclamar disso, quando for te denunciar para a Agência Nacional de Proteção de Dados, não vai vir uma infração só, serão algumas. Né? Então, assim, a carga não, mas a atenção normalmente fica voltada para essa questão da multa, que eu acho que para todo mundo é o que dói no bolso. Né? Mas tem outras, e que às vezes, até financeiramente, pode ser até pior. Qual delas? Por exemplo, a proibição de tratar dados, os dados referentes àquela infração, durante 6 meses. Um hospital fica proibido por 6 meses de tratar os dados referentes àquela violação que aconteceu. Caramba, ele não pode pegar o nome de alguém, ele não pode pegar o CPF, ele não pode pegar o tipo sanguíneo, ele não pode saber se a pessoa já tem diabetes, se alguém da família tem pressão alta. Como que um hospital vai atuar dessa forma? Ele fecha. Entende? É interessante isso, porque assim, do ponto de vista, né, cara, eu tô pensando assim, bom, primeiro que depois a gente vai fazer uma consultoria aqui com a Luísa, tá? Já que ela não me convidou para o casamento, alguma coisa a gente tem que arranjar, né? O fato é o seguinte, por exemplo, como advogado, né, a gente trabalha muito com sanções, né? Então, a proporcionalidade, isso em qualquer âmbito, né? E é interessante que a LGPD, ela mescla o público com o privado, né? Ela nasce já com essa intenção, com essa interação. Então, assim, a questão tanto para o advogado, a questão das condutas, proporcionalidade, princípio aí da consunção, né? Que é a absorção de uma em cima da outra, princípios aí, como mencionei, da retributividade em relação à multa, que está relacionado com proporcionalidade. São temas aí interessantes aí para o nosso público jurídico. E, né, como um empreendedor, né, eu fico aqui cada vez mais preocupado com o meu negócio. Então, assim, acho que assim, o que acontece? Acho que eu estou vendo aqui, eu estou pensando na minha cabecinha, é que, cara, seria interessante você discutir com alguém a sua estratégia de negócio. Qual que é o seu negócio? Né? E, evidentemente, justamente saber o que é sensível e o que não é sensível. É lógico que tem uma questão, assim, meio orgânica, né? Como você mencionou, o hospital já sabe que, já tá na chuva, né, cara? Não tem nem dúvida. Dando esses exemplos mais extremos, porque é tudo muito novo, né? Eu acho que fica mais fácil para evidenciar a importância. Mas é claro que tem 1000 outros casos que tem que analisar. Exatamente. Que é isso que me leva à preocupação com uma pessoa que está no campo de cursos de educação, etc. Porque eu lido com pessoas e lido com dados de pessoas, né? Todo o tempo. E aí acho que todo mundo, né, que hoje está trabalhando, está lutando aí, precisa saber o perfil do cliente. E essa é uma das primeiras questões que a gente aprende em negócios, né? Quer dizer, quem é o seu cliente, qual que é a dor que ele sente, ou seja, qual que é a necessidade que ele precisa
ser atendida, etc, etc. E hoje as soluções que basicamente você vai vendo em cada âmbito sempre vão envolver o cara, a pessoa, né? O cara, a cara, né? Como eu sou paulista, a cara e o cara, existe, né? No meu vocabulário. Então, assim, nesse sentido, cara, acho que assim, cara, é importante que a gente, qualquer um, cara, nossa, qualquer um de uma empresa, por menor que seja, bata um papo de verdade, né? O Duda Mendonça, acho que a melhor propaganda de advogado foi do Duda Mendonça, né? Você sabe, né? Ele estava lá na CPI lá, daí ele falou assim, da última vez eu não ouvi meus advogados, eu me ferrei. Então, assim, acho que essa é a melhor propaganda para a classe, não Tem que pode pegar ter. essa frase e colocar Eu acho. do seu site. A Luísa é mais nova, mas antigamente tinha aquele bump sticker, assim, aquele adesivo, né? Consulte sempre um advogado. Aí depois tinha consulte sempre uma advogada, né? Que era uma sororidade ali, né? E aí agora não, agora eu sou a favor da frase do Duda Mendonça, entendeu? Da última vez eu me ferrei. Então, assim, queria agradecer muito a Luísa, acho que foi muito esclarecedor, tem muita coisa ainda para falar. Luísa, qual que é o seu Instagram? Por favor, gente, o Instagram dela tá incrível, porque tem muita dica. Não, tá incrível mesmo, gente. Tem muita coisa assim, o que é, o que não é. Então, podem rever esse bate-papo quantas vezes vocês quiserem, né? Mas eu acho que, assim, para começar, tem muita informação, coisa escrita, salva lá, né? Então, assim, a gente vai até deixar aqui na descrição, mas, Luísa, qual que é o seu Instagram, por gentileza? É Luísa, com Z, frade.adv. Não, animal. Então, tipo, animal. A ideia Tô é que a gente sabendo... consiga... a ideia do Instagram é conseguir colocar em palavras fáceis, escrever de uma forma clara, para que não só as pessoas da área jurídica tenham acesso a esse conhecimento e consigam compreender o que a gente está falando. Né? Então, pequenos, médios, empresários também consigam ver ali qual é a questão para ele, qual é o problema, como é que eu resolvo esse problema, e se eu não resolver, o que vai acontecer comigo? Né? Isso tem que ficar bem claro. E a gente vai dando exemplos aí, vamos fazer várias lives também para as áreas específicas. Então, LGPD na saúde, LGPD para clínicas, LGPD para dentista, LGPD para engenheiros, LGPD para a área da construção civil, enfim, todas as áreas, área de marketing, que é bem interessante quando a gente fala de marketing, quer dizer, o que seria do marketing sem os algoritmos ali que estão trabalhando com os nossos dados para direcionar uma propaganda ali para a pessoa certa e tal. Como ele pode fazer isso sem furar a lei? Então, tem muita coisa legal para a gente falar. Acho que é interessante isso, então, né? Que a pessoa... Gente, de verdade, agora eu tô falando de verdade. Dá uma olhada e pensa aí consigo mesmo, com seu sócio, seu parceiro de negócio aí, o quanto você está exposto, tá? E não fica com dúvida. Tipo, contrata pelo menos faz pelo menos uma consulta a um especialista, pelo menos para ver se é o risco. Porque, evidentemente, se você não trabalhar com pessoas, o que, sinceramente, vai ser difícil, né, encontrar essa situação, se for talvez um B2B, enfim, alguma coisa assim. Mas, assim, gente, se vocês tiverem um relacionamento que envolva alguma coisa de dados, provavelmente vocês vão ter, já façam uma meditação da sensibilidade disso, né? Acho que esse assim, o call to action é isso, gente. Vê se vocês precisam fazer alguma coisa agora, né? E já contrata essa consultoria, pelo menos para fazer um programa de compliance mesmo. Pelo menos para saber se precisa de um programa de compliance e qual a seriedade disso, né? Para não tomar uma multa ou outra. Eu não sabia, né? Então, se você é um hospital, se é uma clínica, né? Você não pode coletar dados, você vai fazer o quê? Vai fazer cafuné na pessoa, né? E a multa acaba sendo de menos, porque uma multa você ainda resolve. Agora, se você não pode tratar aqueles dados, você fecha. Você fecha. E assim... Sem poder mexer com tais dados, um lugar não tem condições de atuar, de trabalhar. E é o suficiente para fechar. A gente viu na pandemia que 6 meses fechado, ou menos que isso, quantas empresas não tiveram que fechar? Inclusive porque, assim, quem tomar uma multa também, essa multa provavelmente vai ser objeto de execução depois, né? Deve ter um procedimento administrativo, mas, assim... Claro que ela é proporcional, né? Todas as sanções vão ser proporcionais. Por isso que a gente fala. A gente está vendo aí vários órgãos governamentais sendo atacados por hackers recentemente. Então,
Se eles são atacados, que deveriam ter uma estrutura muito maior, né, e melhor de segurança da informação, imagina nós, empresas menores, né? Então, assim, não, mas eu vou investir o que o Google investe para ter uma segurança da informação? Não, mas se você demonstrar que você fez ali o mínimo, na hora da sua multa ser aplicada, a conversa vai ser outra, certo? Não, Boa essa, hein, eu gente? verifiquei os meus riscos, eu contratei uma consultoria ou uma advogada especializada nisso que está me orientando, nós fizemos políticas de segurança da informação, política de privacidade, política de home office, que é uma situação que estamos vivendo agora e que eu acho que cada vez mais vai ser presente, política de descarte dos dados que eu trato, treinei os meus funcionários, meus colaboradores, sou treinado também, arrumei todos os meus contratos, rearranjei as cláusulas do meu contrato para o que a LGPD pede. Então, assim, ao final disso, uma pessoa que fez tudo isso, né, uma empresa que tomou todos esses cuidados, uma empresa que não tomou, obviamente a multa vai ser diferenciada. E não só multa, sanções de uma maneira geral. Né? Assim como funciona um programa de compliance. A lei de corrupção prevê isso. Não, aquela empresa tem um programa de integridade. Né? Foi um cara que resolveu cometer uma fraude, nenhum superior sabia, ninguém mandou, ele foi treinado, ele estava ciente de todas as nossas políticas, os nossos valores, e mesmo assim ele cometeu aquela fraude. Às vezes o cara é responsabilizado sozinho, às vezes a empresa consegue sair ilesa disso. Então, assim, resumindo, isso é para hoje. Porque pelo menos você... Hoje, eu posso sofrer uma multa hoje já? Amanhã, eu posso sofrer uma multa? A Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai nos fiscalizar, efetivamente, ela vai começar a atuar a partir de 2021, em agosto. Em agosto. Mas espera aí, mas está valendo ou não está a lei? Não entendi. Está. Porque o maior fiscalizador não é a Agência Nacional, é o titular de dados. Tá? Somos nós. Então, se eu estou vendo que a escola do meu filho não tem um programa de adequação, quer dizer, o que ele faz com as imagens que tem nas câmeras lá do meu filho brincando? Né? O que ele faz com os iPads que eles usam hoje na escola? Muitas escolas estão avançadíssimas. Então, tem um programa lá dentro que garante a segurança da informação que está sendo colocada lá, né? Está captando a voz do meu filho, certo? A escola gravou um vídeo de Natal, de final de ano, e aí publicou no site. Mas espera aí, não deu autorização para isso. Então, o negócio vai se desdobrando de uma forma, ele vai entrar por via judicial, no caso é o responsável, né? Não vai ser a criança, mas os responsáveis legais, e vai acontecer. Não é uma multa, né? Mas, enfim, vai acontecer uma indenização ali em relação a isso. Né? Agora, pensa se cada titular, cada aluno da escola, cada pai responsável resolver reclamar que a tua escola não está adequada. Não, e assim, cara, todo mundo que mora em prédio sabe como é que é. Sempre tem um chiliquento. Então, assim, não estou falando que quem achar que o tratamento de dados, pelo contrário, eu muitas vezes me sinto mal com o tratamento de dados. Mas, cara, o que eu quero dizer é o seguinte, cada um tem um nível de tolerância. Cada um tem um nível de privacidade e de exposição. E tem gente Só é preciso que uma pessoa titular se revolte com a situação, ou não é nem se revoltar, mas buscar os próprios direitos. Eu dou a imagem do meu filho, sim. Eu deixo o meu filho fazer uma apresentação, eu deixo o nome, etc. Mas eu quero ter certeza que o banco de dados que está guardado tem uma segurança da informação bacana, é num software confiável, a nuvem está sendo o tempo todo controlada, enfim. Então, tudo isso é importante. Gente, assim, de verdade, a Luísa realmente está preparada, mas assim, tô um pouco desanimado. Desculpa, gente, a franqueza aqui, porque eu tenho meus negócios aqui. Então, assim,
Eu vou correr atrás, tá, gente? E assim, de verdade. O consentimento dela no final da gravação aqui. Eu vou dar uns prints aqui nas tratativas prévias de WhatsApp, né? Mas assim, e a Luísa trabalhou comigo, sabe? Que, tipo, por exemplo, eu faço umas tiradinhas engraçadas, né? Então, assim, eu tô cada vez com mais receio, porque, gente, eu sou super bom coração, mas a boca é muito grande. Então, assim, gente, de verdade. Nossa, Luísa, eu queria agradecer muito. Eu tô muito pior do que eu entrei, mas assim, eu tô muito pior. Conversa. Estou me sentindo assim, acossado pelo sistema, mas assim, cara, informação, dados, mídia, tá todo mundo aí, a gente vai desligar aqui, vai falar no Instagram, no WhatsApp, essas coisas, então assim... Quando a gente olha como empresário, né, a gente toma um susto mesmo. Toma. Mas quando você olha para aquilo, que todo empresário também é titular de dados, e começa a perceber como os nossos dados vão ser tratados daqui para frente, né, e todos os riscos que a gente corre se os nossos dados não são tratados adequadamente, a gente consegue ter uma visão um pouco mais tranquila disso e ficar mais em paz. Perfeito. Certo? Certo. Então, obrigado. Agora, vou conseguir até dormir hoje. Obrigado. Agora sim. Não, de verdade, queria agradecer muito. Gente, de novo, a gente vai colocar aqui o Luiz Afrade no Instagram. Sigam. De verdade, tem dicas sensacionais, incríveis, tá? E só posso agradecer a nossa convidada de honra. Algo me diz que essa vai ser a primeira de várias conversas. Que bom. O tema é fascinante. Inclusive, depois a gente pode explorar. Acho que tem muita questão aí da parte jurídica, parte constitucional, que vai bombar, né? Até a Luísa tinha separado um livro, mas eu vou deixar para a próxima, gente. Porque acho que, depois dessa, a gente primeiro precisa assimilar, Refletir, e depois a gente vai para frente. Luísa, muito obrigado. Obrigada, Flávio.